Fala, correspondente bancário. Jonatas aqui, invadindo a sua área novamente. Estou aqui na Smart Negócio, novamente, como sempre, aqui nessas aulas técnicas eu procuro fazer aqui dentro do nosso escritório, diferente de uma aula de mentalidade que eu sempre estou fazendo ao ar livre, até para a gente ter uma inspiração maior, né? Aqui a gente faz dentro do escritório para que haja uma concentração, né? Hoje também estou acompanhado aqui de um slide, né? Estou acompanhando um slide, na verdade, e novamente, quem tiver interesse nos slides dessas aulas que eu passo para vocês, é só entrar em contato comigo, com alguém do nosso suporte, que a gente envia ali no seu e-mail ou WhatsApp, né? Hoje eu vou explicar para vocês aqui um pouco sobre o crédito consignado. O que é esse crédito consignado, né? Então, assim, até o final dessa aula você vai saber exatamente do que se trata a vida de um correspondente bancário, tá? Vamos lá. O consignado nada mais é do que um crédito com garantia. Tudo aquilo que tem garantia, tudo aquilo que há uma garantia, torna-se consignado, né? E no caso dos nossos clientes, como por exemplo um servidor público, a garantia para o banco é de fato ali o salário desse cliente. Então existe uma margem consignável. A margem consignável é o valor máximo de parcela que esse cliente pode utilizar para fazer novos empréstimos. Então a garantia é essa margem que por lei é determinada ali que ele pode utilizar. Então, nesse sentido, antes mesmo do servidor, do aposentado, pensionista, receber o seu salário ou benefício, o banco já recolhe, né, é repassado ao banco ali o valor da parcela que foi contratada para a liberação do empréstimo. Então, isso é um consignado, essa é a modalidade do crédito consignado. Quando um cliente tem algo para deixar como garantia, que no caso é o salário ou benefício, e recebe ali um valor de empréstimo para utilizar como quiser, né? Sendo que o banco vai receber todos os meses, de acordo com a taxa de juros vigente, de acordo com a taxa de juros e o prazo contratado, né? Então, assim, esse é o crédito consignado, não tem tanto segredo, né? Então, para resumir, o crédito consignado é um empréstimo com garantia. E no caso dos servidores, funcionários públicos, aposentados e pensionistas, que são os seus clientes, a garantia deles é nada mais, nada menos que o salário, parte do salário, né? Que mais para frente você vai entender como fazer o cálculo de margem, né? Então, nesse sentido, você precisa entender quais são as características do crédito consignado. O crédito consignado, ele é super interessante porque ele traz as taxas reduzidas, né? Então, assim, pelo fato da taxa de inadimplência ser muito baixa, né? Porque o órgão já vai repassar de qualquer forma para o banco esse valor da parcela contratada antes mesmo do cliente ter acesso ao seu salário mensal. Então, torna-se uma operação muito segura. Então, pelo fato dela ser uma operação segura, a inadimplência ser muito baixa, né, as taxas de juros são menores. Hoje, por exemplo, se você for trabalhar ali com cartão de crédito, se você for trabalhar com cheque especial, né, com outras modalidades de crédito, como, por exemplo, também um crédito pessoal, né, as taxas de juros elas vão ser superiores à do crédito consignado. Por isso que a gente consegue uma taxa tão barata. É um crédito barato, né? Muitos clientes utilizam crédito consignado para poder quitar dívidas mais caras e assim ter uma facilidade financeira, quem sabe um aumento no valor do seu salário, digamos assim, né? E outra coisa também, além da taxa de juros ser reduzida, o prazo ele é mais longo. Por exemplo, hoje, na atual conjuntura, estou em 2025, né, em julho de 2025, né, no atual momento, o prazo para o pagamento de um empréstimo consignado para um aposentado, pensionista do INSS, um servidor público, por exemplo, é de 96 meses. Isso é interessante porque o cliente consegue se organizar ao longo desse tempo. Além do mais, as parcelas são fixas,
sem surpresas ali ao longo do percurso, sem surpresa nenhuma ao longo do caminho. Então esse seu cliente, esse aposentado, o servidor público que contraiu uma linha de crédito, ele pode ficar tranquilo que as parcelas serão as mesmas, serão descontadas o valor contratado do início ao fim, sem surpresas. E é interessante também, um segredinho ali, que poucas pessoas contam, é que todo crédito, seja ele consignado ou não, ele, por lei, é garantido amortização. E o que seria amortização? A amortização do crédito nada mais é do que a quitação de mais parcelas, né? A quitação de parte do contrato além daquele que é cobrado no mês. Né? Então, por exemplo, uma parcela de R$ 500, né? O cliente paga todos os meses, mas ele fala, mas eu quero pagar mais R$ 1.000. Então ele está amortizando parte da dívida. Então, por lei, ele consegue, ele tem esse direito de fazer isso, né? E, por exemplo, outro benefício, né? O crédito consignado, ele traz acessibilidade, né? Ele é acessível para quem tem restrição no SPC, Serasa, Boa Vista, nesses órgãos de proteção ao crédito, porque ele não faz essas consultas de crédito, pelo fato de a garantia já ser o salário ou benefício, né, do seu cliente, né? Então ele não vai ter essa consulta, ele pode estar com a dívida que for lá na SPC Serasa, que o banco não vai restringi-lo, né? Então, além do mais, ele vai ter ali uma liberdade para utilizar o crédito como ele quiser. Ele pode pagar a dívida, né? Por exemplo, se um cliente tiver uma dívida com a taxa de juros muito alta, pagando uma parcela de R$ 1.000 todos os meses, ele pode negociar, pegando um valor equivalente para fazer a quitação desses empréstimos, com a parcela bem menor, porque o prazo é maior. Né? Então você tem uma taxa de juros menor, um prazo maior, então o poder de compra mensal dele aumenta consideravelmente. Porque, por exemplo, esse seu cliente está pagando essa parcela de R$ 1.000, ele pode contrair o valor de quitar essa dívida e pagar uma parcela de R$ 400, R$ 500, ele diminui pela metade ali o valor de comprometimento mensal dele, né? E é importante entender que o crédito consignado ele é bem mais barato, realmente, né? Não tem como comparar ali com outros créditos, né? Como o cheque especial, cartão de crédito, rotativo do cartão de crédito, né? Então, nesse sentido, é super interessante você mostrar as vantagens competitivas para o seu cliente, porque você não é só um vendedor, você não vai tirar pedido, não vai vender um crédito consignado para o cliente simplesmente porque você quer ganhar a comissão. Não, muito pelo contrário, você é um consultor financeiro, nada além de ser um vendedor, você é um consultor financeiro. Então, tudo começa com a pergunta, né? E você precisa fazer as perguntas certas para os seus clientes, né? E tudo começa ali, você entendendo qual a situação do seu cliente. Ele precisa de dinheiro? Talvez não, mas por outro lado, ele tem dívida? Tem. Então é interessante você fazer ali um comparativo do crédito consignado com as outras dívidas que ele tem, porque ele pode fazer uma troca de crédito. Ele pode pegar o crédito consignado e substituir, né? Substituir o crédito pessoal pelo consignado, por exemplo. Pode substituir o financiamento de um veículo que tem uma parcela de R$ 1.200, R$ 1.500, até R$ 5.000 por um crédito consignado com prazo maior, taxa de juros menor, consideravelmente menor, e ali um valor de parcela inferior ao que ele já está pagando, né? Igual a gente gosta de brincar ali, né? Em vez do seu filho comer biscoito de água e sal, ele vai começar a comer negresco, né? Em vez de você sair só final de semana, você pode jantar todos os dias fora com a sua família, porque o valor mensal do seu salário aumentou, né? Quanto tempo leva, afinal, né? Afinal, quanto tempo leva para um servidor ter aumento de salário? Agora, o cliente que já contraiu dívidas, né, o servidor, o aposentado que já contraiu dívidas, ele tem um compromisso ali que ele não pode deixar de honrar. Então, nada melhor do que você diminuir esse impacto mensal, ainda mais nesses momentos de crise, momentos tão difíceis, né, para que de fato ele consiga melhorar o seu padrão de vida atual, né?
Então, nesse sentido, eu quero trazer para você que o crédito consignado é uma opção super vantajosa, né, por trazer ali uma taxa de juros menor, né, as taxas são bem mais baixas, os prazos longos, né, e, enfim, entender as características desse crédito é fundamental para a sua operação, é fundamental para que você possa ter sucesso naquilo que você faz. Não adianta nada você trabalhar sem informação, você trabalhar sem saber o mínimo daquilo que você está fazendo. Então, você precisa saber mais do que o seu cliente. E nada melhor do que a experiência, o know-how, o network que você vai ter com outras pessoas, porque você aprende muito fazendo. Você aprende muito colocando a mão na massa, na prática. Então, não se preocupe que você vai errar. E quanto mais você errar, mais perto do acerto você vai estar. Mas você não pode desistir, você não pode deixar de se atualizar, você não pode deixar de fazer o que precisa ser feito. Continue com a gente aqui, que na próxima aula eu vou trazer um pouco mais sobre esse crédito tão interessante que é o crédito consignado.